Boa tarde, meus amigos, meus irmãos, boa tarde. Eu hoje vou falar sobre Allan Kardec, sobre os druidas. Hoje está um dia meio que eu estou nervosa porque o pai da minha amiga faleceu ontem de Covid e eu fiquei chateada, mas só Deus sabe o que faz, né? Não sei. Está no comando, Deus está no comando. Então é o seguinte, hoje eu vou falar sobre o seguinte. Pela postagem que eu fiz anteriormente, um amigo meu me telefonou. Marlene, Kardec foi um druida. Aí eu realmente, eu fazia confusão entre o nome de Kardec, entre Leon Denisard, Rivet, ficava aquela confusão. Aí eu resolvi ler sobre isso, né? Então é o seguinte, vou começar do início. Esse livro daqui, como eu volto sempre para ele, isso é uma explicação básica. Esse universo e vida. Universo básica. O livro aqui foi psicografado, quem escreveu o livro foi Áureo, Espírito Áureo, que pertence ao alto comando de Ismael. Ismael é a segunda pessoa de Jesus Cristo, que é o governador do planeta Terra. Então você vê o nível desse Espírito Áureo. E o médium foi Hernani Santana, que trabalhou 42 anos na Federação Espírita, lá no Rio de Janeiro. Então são dois personagens realmente de extrema confiança, jamais ia fazer qualquer coisa que não fosse a verdade. Além do mais, esse livro daqui, tem 16 edições, 16 edições, todas, aceita pela Federação Espírita. Pela Federação Espírita. Eu falo sempre na Federação Espírita porque eu queria unir a Federação Espírita com a Nova Ordem de Jesus, porque pelo menos, eu e todas as pessoas que leem esse livro, do irmão Áureo, sabe que esse foi aceito pela Federação Espírita, então é um livro, sem sombra de dúvidas, um livro verdadeiro. Sendo verdadeiro, esse trecho daqui também é verdadeiro, mas que ninguém fala, mas eu cito sempre porque é importante para mim esse trecho. É muito importante. Esse trecho está dizendo que no ano de 1804, no dia 3 de outubro de 1804, o espírito do apóstolo Tomé, futuro apóstolo, naquela ocasião não era apóstolo já, tinha sido apóstolo, ele reencarnou com a missão de codificar o Espiritismo. Diz o seguinte, o excelso espírito de Tomé, diz assim, do apóstolo Tomé, reencarnou no dia 3 de outubro de 1804, com a excelsa missão de codificar o Espiritismo. Então, eu sei que o apóstolo Tomé nasceu e codificou o Espiritismo. Está dito aqui, sem sombra de dúvida, tudo bem. Agora vamos voltar para esse apóstolo Tomé nasceu em Lyon, na França, apóstolo Tomé, com o nome não foi de Kardec, foi Hippolyte Léon Denisard Rivail. Hippolyte Léon Denisard Rivail, em 1804, nasceu ele. Vejam só agora, a minha confusão era essa, que hoje em dia não existe mais essa confusão. No ano de 1857, lá na França, quando Hippolyte Léon Denisard Rivail tinha 53 anos, ele foi a um centro espírita, uma reunião espírita, como se fazia muito naquela época, e uma entidade surgiu, né, e disse que ele tinha sido um druida. Disse a Hippolyte Léon Denisard, né? Disse, você foi um druida no meu tempo. Ele disse assim, no meu tempo. Seu nome era Allan Kardec. Veja só que maravilha. Você foi meu companheiro no povo, na civilização druida, e seu nome era Allan Kardec. Allan Kardec deve ter gostado, porque daí por diante, desse dia por diante, ele tinha 53 anos,
Foi em 1857 que ele passou do nome Hippolyte Léon Denis Réveil para Allan Kardec, ficou inclusive mais fácil de se falar e tudo. Então vamos esquecer esse problema. Quem informou isso foi um amigo dele, um companheiro dele da época dos druidas, que foi um povo, uma civilização, um povo, né? Dentre os povos da antiguidade, os druidas foram os mais ilustres, os mais cultos. É um povo de estudo, de grandiosidade intelectual, esses druidas, 100 anos antes de Cristo. Quando chegou no ano 50 antes de Cristo, possivelmente nesse momento, porque Jesus nasceu há 0 ano. Quando Jesus nasceu, mudou o calendário. Então, 100 anos antes de Cristo foi quando Hippolyte Léon Denis Réveil estava lá, ele era sacerdote. Veja só como ele é importante. Hippolyte Léon era sacerdote, tinha o nome de Denisard, Allan Kardec, né? Tinha o nome de Allan Kardec, era sacerdote, e os sacerdotes naquele povo que habitava a Europa, da parte da França e parte da Itália, norte da Itália e sul daqueles países que estão ao sul daquela terra, eles eram considerados mais ilustres e eles eram sacerdotes. Então o sacerdote tanto fazia homem ou mulher, ou sacerdotisa, tanto os dois sexos eram sacerdotes. E eles eram conselheiros, ele cuidava, dava ordens militares, ele era professor, cientista, era tudo que é de cultura, eles é que decidiam. Mas teve um grande erro nessa civilização, nesse povo. Não tiveram o hábito de escrever a sua história. Então, isso que eu contei para vocês são histórias ditas de boca em boca, que está na internet, e alguns livros também, possivelmente, mas que não tem nada escrito, porque eles não escreviam. Ficou uma história perdida. São os druidas que dizem, não, Kardec foi druida. E eu acredito cegamente que Kardec foi um druida. Um druida. Dos 100 anos, vê só agora, 100 anos antes de Cristo, até 0, quando Jesus nasceu, que passou a outro calendário, né? Essa época em que ele foi sacerdote lá, do ano 100, veja só, ao ano 0, tudo bem. Mas acontece que desse ano para a época em que, presta atenção, em que Léon Denis nasceu, são 1900 anos. E o que foi que houve nesse período de 1900 anos? Será que foi somente druida e Kardec? Não. Mesmo que eu digo mesmo que está escrito aqui, nesse livro daqui, que ele foi Tomé, será que é só isso? Ele foi druida, Tomé e Kardec? E o resto dos anos, 1900 anos, será que as forças superiores iam perder uma entidade tão superior, tão culta, tão evoluída, 1900 anos, sem nenhuma missão? Não acontece isso. Ninguém passa 1900 anos no mundo espiritual sem missão nenhuma. Então, esses 1900 anos é que ele teve, Kardec não. Kardec sim, o druida. Tomé e outros personagens que ele possivelmente viveu de importância, possivelmente, que não está escrito, e ele, ao final, foi Kardec. Quer dizer, foi Léon, o nome dele, Hippolyte Léon Denis Réveil, que a partir de 1957, ele começou a se assinar Allan Kardec. Então, eu agora entendi porque eu não entendia por que Kardec, se o nome dele era Léon, era Denis. Então, já passou isso, viu? Aí ele passou a se chamar Kardec. Vamos ver a segunda. Eu escrevo porque é tanto que dizer e eu tenho que apertar, né? Os druidas eram místicos, eram considerados meio deuses, viu?
Eles não usavam escrito, lamentavelmente. Bem, então, são 900 anos, já vou para a terceira página, já falei o suficiente daqui, né? Então, todo espírito evoluído, meus irmãos, são aproveitados em missões. Todos os espíritos evoluídos. Um espírito evoluído, cheio de capacidade intelectual, moral, não vai ser perdido pelas entidades superiores, passar anos e anos e anos sem uma missão, sem encarnar nessa terra para evoluir mais. Porque Jesus passou por essas fases todinha, hoje é o máximo. Mas nós estamos indo, né? Só podemos evoluir se encarnarmos. Então, em missões também. Entendeu? Então, está escrito no Diverso e Vida aqui, que é um fato, que ele foi o codificador. Tudo certo, né? Não tem mais dúvidas quanto a isso. Agora, para mostrar, meus irmãos, o que uma entidade evoluída, um espírito de luz, que Jesus tem conhecimento, esse é outro apóstolo, Tomé, esse é Tiago. Veja, Tiago. Esse daqui, Tiago, era o irmão de Jesus, foi o irmão de Jesus, mais novinho. É outra história, porque eu falei sobre druidas, porque realmente na minha cabeça havia confusão. Como é Hipólito, Leão, Denis? Eu não entendi. Agora eu entendo, porque li essa semana, né? Então, por exemplo, Tiago. Tiago foi irmão de Jesus, normal, com um espírito de luz importante, como foi sacerdote, o exemplo, sacerdote. Ele pode ser sacerdote numa encarnação, pode ser um homem de grande valor para Jesus no outro, e no outro, por qualquer motivo, ele pode nascer um simples, no caso, pescador, como os apóstolos de Jesus. Aqueles pescadores que hoje são, por exemplo, Paulo de Tarso, Paulo de Tarso sempre foi imponente, sempre foi inteligente, sempre nasceu com poder. Paulo de Tarso. José de Arimateia sempre nasceu cheio de poder, cheio de dinheiro, bom de coração, foi a pessoa que deu a mão a Jesus, porém sempre encarna com riqueza. Ele é já o apóstolo que nasce sempre rico e ajuda muito aos outros. Então, no caso aqui, como eu ia dizendo, no caso de Tomé, de Tiago, o irmão mais novo de Jesus, Tiago nasceu, irmão de Jesus, pequenininho, foi apóstolo de Jesus, continuou com Jesus sempre. Você vê, eu quero explicar o seguinte, desde que ele nasceu, na época de Jesus, mais novinho de Jesus, irmão, filho de Maria, até hoje, 2021, ele teve já passado 8 encarnações e agora está na 9ª encarnação. Eu estou explicando a vocês porque Jesus não vai deixar um espírito de luz passar assim, parado durante anos, não. Ele sempre... E outra coisa também, Tiago faleceu, foi num acidente de carro perto da casa dele, no Rio de Janeiro, porque ele tinha que cumprir uma nova missão. Ele tinha que se aprontar para uma nova missão que será concretizada no ano de 2050, quando ele terá 60 anos. Quem diz isso foi a mãe dele, Maria de Nazaré, no livro Corolário. Ela fala sobre Tiago, né? Entendeu? Então, ele está no momento aqui entre nós. Ele nasceu, não sei onde, ele nasceu, pelo que a Maria de Nazaré informa, em 1990, em algum canto, e a missão dele, que ele veio cumprir, será realizada no ano 2050, quando ele terá 60 anos. Então, ele agora deve ter 30 anos, 31, por aí mais ou menos, né? Para mostrar a vocês que o Tiago, né? A mesma coisa aconteceu com Tomé, que o livro aqui, aquele livro de extrema responsabilidade, aprovada pela FEB, diz que ele veio
codificar o espiritismo. O livro dali, Universo e Vida, do irmão Áureo, que é o extremo, que é uma coisa, é um espírito de luz. Ele dá o alto comando de Ismael. Ismael é a segunda pessoa de Jesus. E Jesus é o governador da terra. Então, o quão importante é Áureo. Eu estou dizendo isso para mostrar o nível do espírito, porque o espírito jamais, em época alguma, vai tentar driblar uma pessoa, vai tentar contar uma mentira, exagerar, contar uma inverdade, jamais. Então, sendo um espírito de luz, nós temos que baixar a cabeça, é verdade. Ninguém é superior, que saiba mais para dizer que esse livro daqui não é verdade, é verdade. Pena que ninguém percebe esse trecho tão pequeno e tão significativo para o kardecismo, tão significativo para o kardecismo, e ninguém cita ele. Eu estava em Palmelo, chegou um senhor de Brasília para fazer um discurso, uma palestra sobre Universo e Vida, esse livro. Esse livro, o ano passado, foi muito badalado, em muitas sessões. Eu assisti 3 palestras sobre ele, ninguém falou sobre isso. Chego lá, o senhor do Gama, de Brasília, falou, 500 pessoas, lá enorme, Palmelo tem um centro espírita enorme. Falou, e eu fui justamente pegar essa parte, né? Ele não falou. Quando terminou, o pessoal gostou, foi abraçar ele, eu também fui, porque eu sou muito conhecida em Palmelo. Cheguei lá, parabéns, foi muito bom, você falou muito bem, ele ficou contente, me abraçou. Mas você não falou uma coisa extremamente importante, ele ficou o quê? Aí eu abri o livro, deu a página 195, aí ele leu. É mesmo? Eu não disse isso. Tá vendo? Por que não disse isso? A parte mais importante desse livro daqui, eu disse para ele, essa parte que diz que Tomé codificou o espiritismo. Quem diz isso? Áureo. Quem é Áureo? Entendeu? As pessoas não dizem esse trecho. Aprovado pela FEB. 16 edições todas da FEB, desde 1979, quando ele foi a primeira edição, até 2016, quando tudo aprovado pela FEB, foi a FEB que fez. E ninguém diz isso. Eu vou dizer uma coisa a vocês, meus amigos. Para mim, a maior virtude é a verdade. A maior virtude é a verdade. Eu não leio nada que não seja verdade, entendeu? Eu tenho essa exigência, sempre tive. Eu não gosto de romance, poesia, poema, não sei o quê, conto, nada disso. Eu não sei dessas novelas, não sei o quê, ficção. Não existe para mim isso. Só a verdade. Por isso é que eu fico surpresa de ver um livro desse, tão importante. Um livro que explica tão singelamente que Tomé nasceu para codificar o espiritismo em missão. E ninguém diz. Eu fico assim, surpresa com essa atitude das pessoas que lêem esse livro e não percebem esse trecho. Eu li esse livro, é difícil. Não é um livro fácil de ler, não, viu? Como aquele livro, a Gênese, é difícil de ler a Gênese. Aquele livro, obra fantástica, eu já li, muito difícil. Essa também é muito difícil. Mas esse trecho daqui é muito claro, muito se entende, basta ler, mas ninguém não. Então, por isso é que eu estou tão apegada à nova ordem de Jesus por causa disso. Porque é a verdade. É a verdade. O tema de hoje que eu ia falar é sobre os druidas, né? Porque eu não entendia por quê. Eu que me bato para fazer. Eu pesquiso, eu só quero chegar nos finalmente para saber as coisas. Como é que essa confusão na minha cabeça sobre Hipólito Léon Denisard Rivail, aí em francês é Rivail, mas Rivail, então eu digo Rivail. E Allan Kardec, por quê? Eu sempre são dois personagens, não é um só. E por quê? Por quê? Agora, lendo os druidas, que essa semana eu li bastante, né? Agora eu entendi por quê.
por causa desse amigo dele chamado Zéfiros, que era companheiro dele no povo druida, que disse seu nome, Denizar, era Allan Kardec. Eu acho que um nome muito bonito, muito impactante, Allan Kardec. E ele daí por diante só falou em Allan Kardec, só escreveu Allan Kardec. Entendeu? Então, o que eu ia falar isso hoje. Falei sobre Tiago, não é? Tem uma coisa aqui que eu falei para você. Falei em Tiago. Tiago foi um ilustre. O apóstolo Tiago, que nasceu pescador, não sei se ele foi pescador não, ele era filho de Maria, pescador são os outros. Ele era irmão de Jesus. Um simples família. Jesus disse no livro dele, começa esse livro dizendo o seguinte: eu era pobre, mas minha família era como todas as outras são, pobre, mas trabalhadores, viviam fruto do trabalho de meu pai. Não era pobre, nasceu na manjedoura. Não, ele diz isso, começa o primeiro capítulo. Sou filho de uma família composta de 7 irmãos. Aí conta que não era pobre como todos os trabalhadores. Diz assim as palavras dele, pobre como todos os trabalhadores. Então, falando em Tiago, porque era apóstolo de Jesus, irmão, e depois apóstolo de Jesus. Daquela época para agora, como eu falei anteriormente, ele teve 8 encarnações mais uma. Então, esse livro daqui, ó, Realização da Divindade, é um livro psicografado veja só, é a história dele. Quem psicografa é Diamantino Coelho Fernandes, que é o próprio Tiago. E as mensagens é de Vitor Hugo. Então, ele conta aqui uma das encarnações do apóstolo Tiago. Ele foi 3 vezes santo da Igreja Católica, Tiago. As outras vezes, ele casou-se com a alma gêmea dele, que era irmã dele na época de Jesus, entendeu? Então você vê que almas afins existem. Ele, a vida inteira, nasce um, nasce outro, sempre junto. Ele era irmã de Jesus, a alma afim dele era irmã de Jesus, irmã dele, filha de José. E ele sempre, 3 vezes ele foi católico, foi santo, quem dizia a mãe dele. E aqui é uma das encarnações dele, dito por Vitor Hugo. Sabe? Ele nasceu em Portugal, frequentou a escola de Sagres, aprendeu a navegação. Quando o Vasco da Gama desceu pela África, porque passou pelo Cabo da Boa Esperança, subiu, foi para onde? Para a Índia, em Calicut. Depois ele foi para uma cidade lá longe, encontrar tudo né, casualmente, ele foi sem saber, né? Mas casou-se com a alma afim dele, chamada Nadja, a moça que casou-se com ele. É outra história, eu estou contando isso porque minha meta hoje era explicar esse negócio, mas deixa eu ver se sobra tempo. Começou em 19, 20, 24, 20, 22 minutos que eu estou falando já. Entendeu? Então, é isso, meus irmãos. A pessoa jamais passa mais do que... Quando é simples, feito eu, que não tenho missão, 200 anos, 100 anos, 200 eu volto. Ou talvez se tiver alguma coisa, volta. Agora, um espírito de luz que tem missão, não, ele vai e volta. Tiago morreu porque ia aprontar-se para uma missão. A mãe dele conta, foi atropelada na rua, na frente da casa dele, porque tinha algum débito, né? Possivelmente, senão ele não ia ter uma morte tão dramática nessa. Por quê? Porque ele tinha uma missão a cumprir, ela explica no livro. Tinha que se preparar para uma missão que vai se realizar, vai ser concretizado em 2050, quando ele terá 60 anos. Diz assim o livro. Então, esses livros da Nova Ordem de Jesus, meus irmãos, são maravilhosos pelo seguinte, olha, principalmente, ele mostra a gente, os livros da Nova Ordem de Jesus, que esses santos, os apóstolos, não digo Jesus, que realmente é o extremo, né, em superioridade, não são pessoas que a gente fica
nós estamos evoluindo para caminharmos também naquela direção. Entendeu? Eu, pelo menos, não tenho medo de espírito. Quando eu sinto que tem um espírito junto de mim, meus irmãos, eu falo com ele. Eu sei que vocês estão aqui presentes. Em nome de Jesus. É um prazer para mim ter você na minha sala, no meu quarto, em algum canto. Eu digo isso. Porque no momento tem espírito aqui que eu estou sentindo, já que tem. E eu sempre digo, espírito não é uma coisa que a gente fica com medo, como eu vejo tem gente, numa reunião espírita, uma pessoa se manifesta, vai dar passe, a pessoa fica toda apavorada. Não, eu fico achando isso um absurdo. A pessoa ter medo de um espírito. Não. É bom esse livro daqui, é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso é uma pessoa tão venerada pela Igreja Católica. E Paulo de Tarso, não. Paulo de Tarso se comunica com a gente, Maria se comunica, sabe que a gente existe. Você pensa, ele capta na hora porque o pensamento chega lá. Não são... A gente fica assim, uma distância dele para a gente, não. Não há essa distância, há distância sim, porém a mente da gente se comunica de imediato, larga aquela luz e eles captam, eles são preocupados com a gente, entendeu? Eu acho tão interessante, eu tenho amigos que são assim, falar em espírito, mesmo não sei, aquela coisa, não. Eu rio quando eu vou a uma reunião, que eu raramente agora pior, não vou mesmo, né? Não, fala tudinho comum, sei que meu irmão, sei que eu rio tudinho, não tem problema. Não tem problema não. Esse livro daqui, esse da Nova Ordem de Jesus, faz isso com que você sente que ele está junto de você. Isso é muito importante, viu? Maria ensina como é que você obtém qualquer pedido com ela. Paulo de Tarso. Um dia eu li o livro de Paulo de Tarso, cheguei lá na sessão que eu ia, numa reuniãozinha muito simples. Disse ao mentor, doutor Denis, o senhor conhece Paulo de Tarso? Aí o mentor disse, quando nós estamos no nosso mundo, minha filha, em reuniões que ele está presente, ele sempre é orador. Peguei o livro e fiz isso, ó. Pergunte a Paulo de Tarso se esse livro é verdade. Mandei perguntar, porque minha vida mudou por causa de Paulo de Tarso. E se fosse, eu não tinha o conhecimento, nem a convicção que eu tenho hoje, sabe? De que espírito não mente. Espírito não mente. Aí, e a resposta. O próprio mentor disse, minha filha Marlene, Paulo de Tarso lhe chamou de minha amiga. Eu fiquei, para mim, naquele momento, Paulo de Tarso era um santo. Não, de jeito nenhum. É um espírito, como nós seremos. Só que eles são evoluídos. E nós estamos na escola ainda, eles são já lá em cima, nós estamos indo. Entendeu? Mas nós seremos lá, chegaremos lá. Então, entendeu, meus irmãos? Então, essa nova ordem de Jesus, eu conheço muita gente que procura a verdade. Se você procurar a verdade, agora é um recado que eu estou dando, meus irmãos. Leiam a nova ordem de Jesus, porque ele não tem fantasia, não tem mistificação, não tem, é uma linguagem de amigo. Juro a vocês, eu nunca vi um livro tão falando com você como se fosse seu amigo, seu companheiro, seu irmão, quanto os livros da Nova Ordem de Jesus. Você entende o que é a espiritualidade maior, o que é um espírito de luz. Você entende e vão entender. Espírito de luz, meus irmãos, seremos nós futuramente. Não há normalidade, não. É um caminho. Nós estamos caminhando para ser um espírito de luz. Entendeu, meus irmãos? Porque nós temos que chegar lá onde saímos. Se Deus nos criou como um simples sentimento de algo fora Ele, como o livro explica, e nós somos o que somos hoje, nós chegaremos lá. E nossa missão, nós teremos muitas missões, não agora porque estamos ainda no básico. Entendeu, meus irmãos? Então, a nova ordem de Jesus, os livros da nova ordem de Jesus,
dão às pessoas que leem familiaridade entre espírito de luz, como Paulo de Tarso, Maria, Jesus fala com a gente nesse livro, meus irmãos, como se fosse um irmão nosso, um pai da gente. Pena que vocês não leiam esse livro. Não, vocês podem pedir, vocês vão... Vejam, a editora é 33. Você pega no WhatsApp, no Google, Nova Ordem de Jesus. Se puser Goiânia, cai eu. Eu não vendo o livro, não tenho... Eu sou a defensora, vamos chamar, da Nova Ordem. Sou a trabalhadora da Nova Ordem de Jesus até o último minuto que eu respirar nesse planeta. Mas os livros, tem a editora, que fica lá no sul, numa cidade chamada Montenegro. Entendeu? Vocês peçam Nova Ordem de Jesus. Aí vai aparecer, aí os livros vocês se comunicam e peçam. Não são caros, são livros a preço assim, exatos. Não sei, que eu compro sempre. Há anos que eu compro livro, mas agora não compro mais, porque agora estou presa, né? As reuniões, todo mundo já tem livro, não... Entendeu? Vale a pena ler os livros da Nova Ordem de Jesus. Vocês vão se familiarizar com entidades de luz, e essa entidade de luz vão conhecer vocês. Vocês não entendem a satisfação que eu, Marlene, tenho em entender a Nova Ordem de Jesus. Estou totalmente integrada a essa Nova Ordem de Jesus, que é o cristianismo primitivo, na sua pureza primitiva, como chegou a vez agora de dizer, não ia dizer, mas como esse livro daqui explica, primitivo. Para terminar, a primeira mensagem, já disse aqui, a primeira mensagem que Jesus passou para seu emissário dileto, Ismael, depois que a federação foi fundada por Bezerra de Menezes aqui na Terra, Ismael no mundo espiritual, foi essa. Diz assim, vou dizer porque é importante. Ismael, disse-lhe o Senhor: concentraremos agora todos os nossos esforços a fim de que se unifiquem os meus discípulos encarnados para a organização da obra impessoal e comum que iniciaste na terra, que foi a FEB, viu? Na pátria dos meus ensinamentos, Jesus disse, o Espiritismo será o cristianismo na sua primitiva pureza. É a fotografia da Nova Ordem de Jesus, isso que está dizendo aqui, viu? Eu bato palma para os kardecistas. Os kardecistas pensam que eu sou diferente, que a Nova Ordem é diferente. Não, errado. Eu entendo o kardecismo mais do que eles entendem o kardecismo. Porque é o segundo degrau do kardecismo, meus irmãos. É a Nova Ordem de Jesus, é a continuidade. A Nova Ordem conseguiu reunir, mostrar, estavam reunidos, estavam espalhados. Portugal, estava um no Brasil, Portugal e Buenos Aires, reuniu lá, 1800. E eu entendo hoje muito mais do que entendia antes. Eu vou numa linguagem comum, eu estou por dentro da Nova Ordem de Jesus. Entendeu? E felicíssima, porque cada dia eu cresço mais. Estamos em transição planetária, momento ímpar no planeta Terra. E a Nova Ordem surgiu para justamente desmistificar o cristianismo e preparar para a transição planetária. Então, meus irmãos, acho que chegou a hora. Eu falaria o dia inteiro, porque são 7 livros que me empolgam a minha alma. E se vocês conhecessem, se vocês lessem cada trecho do livro, aqueles 7 livros da Nova Ordem de Jesus, vocês iam mudar a vida de vocês, vocês iam ver o que é
Amor, Jesus precisa da gente. Jesus precisa desmistificar o cristianismo, esse que o clero modificou no ano 300, 400 em diante. Que não é falho, não é isso, o cristianismo não é aquilo, não. O cristianismo é o que ele diz no livro dele, aqui, ó, a vida de Jesus. Esse é o cristianismo, entendeu? Então, telefona para a editora, peguem no Google, no YouTube, Nova Ordem de Jesus, que vai cair o nome do editor. Comprei um livro, deve ter quanto? 25, 30 reais, comprar um livro. Vocês vão ficar maravilhados, como eu sou. Eu sou feliz, eu sou maravilhada com o livro da Nova Ordem de Jesus. Então, meus irmãos, é isso. Espero que vocês tenham uma excelente semana, essa que vai chegar. Previnam-se, tomem muitas vitaminas para ter defesa contra esse espírito que faz parte da transição planetária, o Covid, né? Chegar, vocês estejam resistentes. Que Jesus Cristo ilumine os seus lares, vocês. E pensem em Jesus, em Maria, Paulo, Tomé, Tiago, tantos outros. Que a paz de Deus cubra vocês. Assim seja.